dando continuidade às conversas e os painéis que a gente tem aqui na Arena Fintech, é a hora da gente falar um pouco sobre a era da economia tokenizada. O que significa isso? O Banco Central tem falado bastante sobre economia tokenizada, economia do token, economia baseada em blockchain. E o Brasil hoje ele tem condição de ser um dos poucos países a ter de fato, né, toda a parte de infraestrutura do ponto de vista legal, como também com o caso do Real Digital que a gente tem aqui, que é uma CBDC, uma moeda digital do Banco Central, para de fato a gente conseguir desenvolver uma economia tokenizada. A ideia desse painel é trazer pontos de vista especialistas para darem um pouquinho de praticidade nessa conversa, ou seja, que a gente consiga observar os casos de uso reais e como isso vai afetar de forma direta a vida da gente e o trabalho da gente. Tá? Para essa tarefa, eu gostaria de convidar aqui para o palco os nossos especialistas. Então, primeiramente, Evandro Camilo, Head de Produtos Digital Assets do Santander. Uma salva de palmas para o Evandro. Meu caro, bom te ver. Fernando Freitas, Superintendente Executivo de Inovação do Bradesco. Uma salva de palmas. Bom te ver, mestre. O Marcelo Brogliato, CTO da Hardware Labs. Por favor. Como é que você está, meu caro? E a Juliana Felipe, que é Juliana Felipe, Enterprise Partnership Manager da Paxos. Por favor. Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigado por toparem o convite para poder falar um pouco sobre esse tema, um tema quente, um tema novo. E antes de mais nada, eu acho que a melhor forma do pessoal poder entender um pouquinho de cada um de vocês e o que vocês fazem, eu vou pegar uma apresentação, né, que vocês poderem falar um pouco a respeito de vocês, do histórico de vocês do mercado e da empresa também de vocês. Começando pela Ju. Ju, por favor, fala um pouquinho aí sobre a Paxos e sobre você. Obrigada pelo convite. Eu sou Juliana Felipe, eu já lidero as iniciativas de crescimento da Paxos no Brasil, olhando para toda a parte de parceiros, relacionamento com clientes e principalmente engajamento com reguladores locais. A Paxos, como pano de fundo, é uma empresa 100% regulamentada, focada em infraestrutura de blockchain. Hoje a gente tem o privilégio de trabalhar com alguns players locais como Nubank, PicPay, Mercado Pago. E estou muito feliz de estar nessa conversa que faz muito sentido para o momento que a gente está tendo hoje. Maravilha. Evandro, por favor. Primeiro, Bruno, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui, falar um pouquinho sobre o que o Santander está desenvolvendo em termos de ativos digitais. Eu sou Evandro Camilo, formação advogado, e hoje eu assumo, esse ano comecei a assumir a posição de Head de Produto. Sempre tive muito vinculado os últimos 15 anos com Fintech, então quer dizer, trazer um pouquinho essa visão para a área Digital Assets do Santander, em que a gente está desenvolvendo alguns produtos. Maravilha. Marcelo, por favor. Oi, Bruno, obrigado pelo convite de estar aqui. Meu nome é Marcelo, eu sou fundador e sou CTO da Hardware Labs. A Hardware Labs é uma empresa que desenvolve tecnologia blockchain. Então a gente desenvolve uma tecnologia onde é possível criar uma blockchain, seja ela permissionada, seja ela híbrida, seja ela pública. E em cima da nossa tecnologia a gente lançou uma rede em 2020, uma rede pública, uma rede de blockchain pública, que hoje é usada pela tokenizadora, que é a parceria da QR Capital com a Vortex. Eles têm mais de 200 milhões de reais de debêntures emitidos lá, inclusive junto com o Santander e o Itaú. E ontem foi anunciado que a B3 também vai usar a nossa tecnologia nos projetos de digitalização em blockchain. Legal, bacana. Freitas, por favor. Bom, primeiro obrigado aí, Bruno, pelo convite, a todos aqui. Bom, eu sou o Freitas, sou Head de Inovação do Banco Bradesco, cuido de todo o ecossistema InovaBra. E o Bradesco já trabalha com blockchain desde 2015. Somos investidores do R3, um blockchain Enterprise, e a gente já vem trabalhando em vários casos de uso. Não conseguimos nenhuma escala em produção usando o blockchain ainda, mas já fizemos diversos testes de remessas internacionais, trade finance e agora, mais recentemente, todas as operações relacionadas à CBDC e as possíveis implicações que o mundo tokenizar, que a gente vai discutir aqui, pode ter para uma organização do nosso tamanho. Maravilha, pessoal.
Bom, apresentações feitas aqui, eu queria começar com uma pergunta direcionada para todo mundo aqui a respeito de tokenização, que eu acho que é o grande papo quando a gente fala de economia tokenizada. A gente viu nos últimos anos, dentro do mercado financeiro, um esforço muito grande para que fossem utilizados na incorporação da infraestrutura cripto no dia a dia das instituições. Isso é algo que era muito coisa de laboratório, hoje já se tangibiliza muito mais, de uma forma muito mais intensa. Existe inclusive um relatório recente que o CIT publicou, o nome dele é Money, Tokens and Games, que ele fala que a tokenização pode ser de fato o killer case, né, o killer user case, né, o caso de uso matador, para que essa tecnologia deslanche de fato e a gente tenha a materialização do seu potencial nos negócios das pessoas. Né? Eles dizem que há uma possibilidade de impulsionar o blockchain levando de 4 a 5 trilhões em ativos a serem tokenizados até 2030, que é a estimativa do CIT. Como vocês enxergam esse tipo de avanço no mundo e quais são os principais fatores que estão fomentando esse processo até em jurisdições que não estão bem resolvidas com isso, como é o caso dos Estados Unidos, mas não pelo fato de não estarem bem resolvidas, a gente não tenha instituições desenvolvendo a própria Paxos de lá, e vocês sabem que bancos como JP Morgan e Goldman Sachs estão atacando essa frente. Começando aqui pelo Marcelo. Marcelo, como é que você vê esse processo de incorporação do blockchain e como você entende ver esse avanço daqui para frente nesse use case específico de tokenização que o CIT falou, né, para blockchain? É interessante, eu acho que o processo de inovação financeira, ele parte a partir de 3 pilares, né? Tem o pilar da tecnologia, tem o pilar das empresas oferecendo os produtos, mas tem principalmente o pilar do consumidor. E é muito claro, muito visível a mudança do padrão de consumo e a demanda por coisas cripto ou por produtos usando cripto por parte dos clientes. Eu acho que todas as instituições financeiras, inclusive as fintechs e as mais tradicionais, estão se adaptando a essa nova realidade. Eu vejo com muitos bons olhos o caminho que... Vou pegar aqui para você. Caiu aqui o celular. Pode falar. O caminho que tem tomado no mundo, apesar tem essa crítica, né, dos Estados Unidos com relação à parte regulatória, mas eu acho que tem um ponto super importante de ser esclarecido, de que a blockchain ela é só a tecnologia, ela não é o produto. E a parte de produto, essa parte é regulamentada tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil tem uma boa vontade enorme por parte do regulador, da CVM, do Banco Central, de conversar com as empresas e permitir que os produtos saiam do papel. Então a gente vê aí muito claramente a tokenizadora, que é essa parceria da QR com a Vortex, e saindo do papel no sandbox regulatório, emitindo debentures, que são instrumentos financeiros bem tradicionais, usando tecnologia de blockchain, e ali com um objetivo bem claro. A tecnologia blockchain ela funciona como uma câmara de liquidação, ela funciona como um escriturador da operação, então ela traz valor, ela reduz intermediário, ela reduz custos de operação e ela traz valor para o ativo sendo emitido. Eu acho que nos Estados Unidos também não é diferente. Lá eles olham muito o produto, assim como o regulador aqui também olha. Então a blockchain ela é só a tecnologia, ela não é o produto em si, o produto financeiro. E o produto financeiro quem cria, acho que são as fintechs e os bancos, e cada vez mais saindo do papel, buscando tanto atingir um público maior, um público mais amplo, um público que não tinha acesso antes, como redução de custo para aumentar a lucratividade e oferecer um produto mais barato na ponta para o cliente. Excelente. Acho legal também a percepção de você que a Hardware é um player de tecnologia de infra, né, e a gente tem aqui uma multiplicidade de visões. E passando até para outra visão, que é a visão de instituição financeira, como é que você vê esse processo, Evandro, de evolução desse ecossistema de tokenização? Eu te conheço já de um bom tempo, que você já é envolvido com o movimento cripto, e esse killer case, a gente sabe que nada para de ser construído, está tudo sendo construído, né, não só porque as pessoas não estão falando que as coisas não estão acontecendo, mas essa tangibilização para a vida do dia a dia das pessoas, às vezes ela tem um gap. Né? Como é que você tem visto esse movimento e essa aceleração dessa previsão, inclusive do CIT, de se tokenizar e de colocar vários desses ativos que a gente tem na economia, tanto ativos reais quanto ativos financeiros, dentro da blockchain? Acho que, antes de mais nada, falar pelo Santander e ter uma história de cripto de mais de 7 anos é fantástico estar aqui, estar falando exatamente sobre esse assunto, né? E eu gostei muito do que o CIT mencionou, e essas relações que ele fez com a questão de game, porque a gente consegue ver uma evolução de mercado, de funcionalidade dentro dos games, em que a gente vai numa estratégia de games. Se a gente olhar lá
os primeiros games, por exemplo, SimCity, em que a gente tinha o Play to Computing, e você jogava sozinho e depois você começou a interagir com outras pessoas, você cria uma comunidade e hoje você joga para ganhar, né? Quando você olha isso e essa evolução em termos de estrutura de um mercado de game, e você transporta, que ele foi desenvolvido sem regulação, sem nada muito complexo, quando você mistura você entende exatamente. Só um minuto, que isso aqui está dando um retorno ruim aqui. Tranquilo. Pode falar sem, não tem problema. Quando você mistura, você entende o que aconteceu no mercado de games e essa evolução dos games ao longo do tempo, você traz isso para o mercado financeiro, que ele é muito, muito regulado, o que acontece? A gente começa a perceber que o drive do próprio desenvolvimento no mercado, ele está hoje em você focar no consumidor, você focar no cliente e você entender exatamente o que ele precisa hoje. Então, um dos pilares que eu vejo, o primeiro pilar, quando a gente está falando em termos de tokenização, quando a gente está falando em termos de tecnologia, o primeiro pilar é a gente poder deter os dados, o cliente poder deter o dado antes de qualquer coisa e poder compartilhar com quem ele quiser, né? Um segundo pilar que eu vejo dentro do conceito de consumidor, que é aquele que está conectado com o produto, é eu poder interagir com outras pessoas e isso de forma engajada em termos de comunidade, né? Eu acho que o melhor de tudo é poder transacionar entre várias partes. Eu acho que esse é o ponto que eu vejo que é relevante nesse conhecimento do que a gente tem em termos de game, o que aconteceu em termos de evolução dos games e o que pode acontecer em termos de evolução do mercado financeiro. A dificuldade que a gente tem hoje justamente é a regulação e a gente conseguir fazer tokenização, conseguir criar comunidades em relação a essa estrutura, mas é mais ou menos essa conexão que eu vejo. Fazendo só um recorte da fala sua, né? A gente vê o nome do relatório do Citi, né, para vocês é Money, Tokens and Games. Então ele está mostrando que a forma que a gente vai ter de ver o blockchain, a tecnologia blockchain permeada na vida das pessoas se dá através dos jogos. A gente tivemos vários jogos play to earn, que a gente chama, que é aquele joguinho, aquela moedinha que você ganha no jogo, em alguns jogos baseados em blockchain, não é só uma moedinha que você vai gastar lá dentro. A moedinha que você pode trazer, você pode até, inclusive, algumas pessoas na época do Axie Infinity faziam ali o seu sustento, né? Então, assim, a gente tem isso, a gente tem a tokenização dos ativos, que é o tokens, e o money, que é as CBDCs, que são essas moedas digitais do Banco Centrais, que também estão trazendo essa capacidade de inserir a economia dentro dessa realidade tokenizada. Mas, Juliana, a mesma pergunta para você. Como é que você vê todo esse movimento? Bacana. Eu vejo que blockchain é uma tecnologia que veio para ficar. Se a gente pensa em cripto, é a primeira aplicação prática que realmente funciona e o potencial é gigante. Se a gente pensa em ativos digitais e reais, tem mais de 600 trilhões de dólares envolvidos e muita coisa para acontecer. E é inacreditável que hoje o sistema financeiro opere da mesma forma que 30, 40 anos atrás. Então, se a gente pensa em avanços no uso de dados, a gente vê avanços na questão dos pagamentos digitais, mas hoje a gente precisa de uma liquidação de 2 a 3 dias de um movimento financeiro entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma demanda em tempo real. Eu acho que a tecnologia ela vem trazer eficiência, redução de custos e, principalmente, resolver problemas reais do brasileiro. Mencionaram remessas internacionais, acho que é uma dor, né, que até o Banco Central tem no roadmap para o futuro. Então, esses são pontos importantes. Precisa ter redução de custos, precisa ter eficiência e realmente precisa trazer a proteção dos players do mercado e principalmente dos consumidores para garantir a adoção. A Paxos ela tem um desenho, né, de missão de redesenhar, né, a plataforma do sistema financeiro e a gente acredita que a tokenização é a forma que a gente vai conseguir fazer com que tenha mais inclusão social e tenha esse acesso geral nos próximos passos. Agora, a tecnologia ela é aprovada por todas as utilizações, existem milhões de possibilidades e acho muito bacana a abordagem colaborativa do Banco Central do Brasil, de pegar a iniciativa privada, a iniciativa pública e realmente trabalhar juntos para mapear riscos reais e o potencial. Os Estados Unidos eu não vejo, eles não querem parar a inovação, acho que eles estão buscando uma clareza regulatória, talvez eles tenham sido um pouco austeros demais, mas a ideia é que realmente eles consigam achar esse equilíbrio, que acho que vai ser um dos grandes percalços aí pela frente. Legal. Daqui a pouco a gente entra em casos de uso, eu acho que tangibiliza bastante, vai ser uma parte interessante desse papo. Mas, Freitas, como é que você tem visto isso? Vou tentar trazer uma outra dimensão, para não ficar repetitivo aqui, que eu concordo com tudo que o pessoal colocou aqui. Assim, eu vejo assim, é um mercado extremamente incipiente ainda, né? Então, se a gente olhar para os ativos que hoje, né, estão se propondo a ser tokenizados, a gente vai dos ativos não regulados aos regulados, né? Então,
olhando a parte imobiliária, vindo para precatórios, daí depois entrando já em ativos regulados, né? Mas se você somar todas as emissões, ainda é muito pequeno, né? Quando a gente olha em relação ao mercado como é hoje, são frações daquilo que é o mercado, né? E a gente também percebe que você tem, né, uma multiplicidade de tokenizadoras surgindo usando diversos blockchains, né? Acho que nós temos aqui 2 representantes que são excepcionais. Então, o que você começa a perceber tem uma fragmentação do mercado, todo mundo tentando encontrar, né, o grande caso de uso que vai revolucionar. Então, quando a gente olha para o cenário hoje, é um cenário que está muito embaralhado, né, de como vai ser essa topologia futura. E aí surgiu um player, né, que é o Banco Central, também fazendo um desenho daquilo que ele imagina o futuro, né, e ele criando, né, ou fazendo um desenho da sua própria rede e falando que os ativos que ele supervisiona e provavelmente a CVM vão ser tokenizados na rede dele. Aí você olha para isso, começa a se pensar como é que esse futuro se parece. Se você tem uma camada do Banco Central, quais são os papéis dos bancos, dessas tokenizadoras, como é que vai ser interoperável o que for tokenizado em uma blockchain para uma outra blockchain. Então eu acho que esse cenário ainda é incipiente, todos esses relatórios que dizem, né, os bilhões ou trilhões, todos eles, e eu concordo, estão se baseando de que a CBDC vai destravar esse valor. Você precisa de uma moeda fiduciária para liquidar, para que esses ativos vá para o mercado. Então, todos esses relatórios acabam se baseando com destravar esse valor. E eu acho que é isso que está todo mundo aqui, junto com o Banco Central, tentando desenhar. Qual é o melhor caminho? Porque nós desenhamos o Pix de forma centralizada e funciona muito bem. Desenhou-se o Open Finance de forma descentralizada sem o blockchain. Também funciona muito bem. Então, agora a discussão de usar o blockchain de forma descentralizada para criar uma moeda, me parece que esse é como é que vai ser, no caso do Brasil, o Estado um pouco mais ativo. Nos Estados Unidos, me parece que é mais uma definição de perímetros e de design, de regulamentação e o mercado privado fazendo a topologia da rede. Então, acho que os próximos anos vão ser bem interessantes, mas ainda muito incipiente do tamanho que nós somos. E quanto mais fundo a gente vai nessa toca de coelho aí, mais a gente encontra esse tipo de aspecto. Enquanto a gente vê nos Estados Unidos essa definição, ainda há a questão de definição sobre o que são os ativos digitais, aqui no papo nós estamos no papo de interoperabilidade, como que tudo isso se comunica, né? Assim, para qualquer uma dessas possibilidades ela se tornar mainstream, a gente precisa parametrizar e todo mundo minimamente falar a mesma língua, ou pelo menos ter um ponto de encontro em comum, né? E puxando essa pergunta, eu acho que tem um pouco do que você falou aí de CBDC, né, e também dessa visão, né, de que esse mercado vai ser destravado a partir do momento que a gente também tenha o envolvimento de regulador. A gente pega o Brasil, né? O Brasil, a gente tem uma visão clara hoje do regulador sobre essa infraestrutura. Existem ainda, como o Freitas colocou, né, foi optado um padrão aqui, uma blockchain que é o Hyperledger Besu, ainda está sendo testado, está tudo meio que nessa conversa, mas pelo menos alguma coisa está andando. A gente já tem um movimento de andar, a gente tem já um marco regulatório dentro do setor, né? Então tudo isso e principalmente o regulador trazendo o ecossistema financeiro para laboratórios, que é o caso do Lift, e testando isso, falar vamos ver o que dá para fazer e tentando tangibilizar e não só ficar no discurso. Então é uma movimentação orientada pelo regulador, não só do ponto de vista regulatório, mas do ponto de vista de infraestrutura também. Como é que vocês enxergam esse movimento do Banco Central do Brasil? E vocês entendem que, baseado nisso, né, dessas ações, o Brasil tem condição de se posicionar como o grande player global, né, para fomentar iniciativas desse tipo, ou para pelo menos tentar resolver esses pain points que o próprio Freitas falou, né, de uma forma mais objetiva, mais clara do que outras jurisdições, ou seja, mais avançado nessa corrida? Puxando para o Evandro aqui, a gente vai. Legal. Essa é uma pergunta ótima de responder, né? Na verdade, eu venho acompanhando o sandbox regulatório do FCA, o órgão de supervisão financeira, desde 2016. Então, quer dizer, sandbox regulatório lá é um exemplo para o mundo inteiro, né? E eu acho que assim, o Brasil ele segue, o regulador brasileiro, tanto o Banco Central quanto o CVM e SUSEP, esses três eles seguem muito um padrão de aproximação com a inovação financeira. Então, tem um diálogo muito grande com o mercado como um todo. A gente começou com um Lift super bem produzido, super bem organizado, que produziram resultados em laboratório muito interessantes. A gente tem o sandbox regulatório que vem conversando muito com o mercado como um todo.
E nos Estados Unidos, a gente tem uma dificuldade, pela grande quantidade de órgãos reguladores e sobreposições, a gente tem uma dificuldade muito grande de organizar esse jogo, né? Então, trabalhar num ambiente na regulação americana é muito mais difícil, né? Porque existe uma sobreposição de funções. Agora, quando a gente fala para o Brasil e o trabalho que está sendo feito, em que há um foco em trazer algo relacionado ao modelo de negócio, à tokenização, eu acho que esse é o grande diferencial. Então, o que eu posso dizer, assim, em grande resumo do que eu tenho visto, de quem está no modelo de inovação desde 2012, 2013, assim, com as instituições de pagamento, o Banco Central, principalmente o Banco Central, ele é muito próximo da inovação, fomentou muito as fintechs, tanto que a gente tem um dos maiores mercados de fintechs. O Bruno sabe, você é uma das pessoas que mais referenciam esse ponto. E eu acredito que essa transformação para os próximos 3, 4 anos é o que vai resultar lá na frente, a gente aplicar o CBDC futuramente como um motor para a tokenização e outros ativos, cada um com o seu regulador, interagindo desse ecossistema. Então eu vejo essa estrutura e o nosso grande diferencial em relação a outras jurisdições que são muito mais difíceis de se desenvolverem. E se aproximando com o FCA. Eu acho que o grande valor que a gente tem é ter valorizado muito o sandbox regulatório. A gente se inspirou muito em modelo regulatório do Reino Unido, que é uma referência no caso do FCA, né? Mas eu acho que o mais interessante é a porta aberta para o diálogo, né? E a porta aberta para o desenvolvimento de teses, né? E que o grande lance do sandbox é esse, é você trazer, antes de você dar uma pancada na inovação, você traz, você testa isso junto e avalia se faz sentido, né? Mas na mesma linha de pergunta, e passando para você, Marcelo, que é um player de tecnologia, que está mais aqui no core, né? Como é que você enxerga esse movimento do BC e se de alguma forma você entende que a gente vai ter mais um fluxo de capital estrangeiro para fomentar isso, empreendedores de fora também, vendo que o Brasil é um país gigante, que tem todas as bases estabelecidas, é aqui que é o lugar que está melhor lugar para desenvolver hoje até do que em outras nações. Exatamente, acho que é um ótimo ponto. Eu olho da perspectiva sempre da tecnologia, né? Eu participei do processo junto com a QR e com a Vortex, junto com a CVM, no caso, não foi o Banco Central, no sandbox regulatório para poder lançar a tokenizadora. E é exatamente como o Evandro falou, exatamente como vocês estão colocando aqui, o diálogo ele é muito aberto, ele é muito sincero entre todas as partes. O regulador levanta quais são os riscos, quais são as preocupações. A gente apresentou soluções tecnológicas do lado da Rato, a QR junto com a Vortex apresentaram soluções do lado do produto, e aí se encontrou ali um meio do caminho onde foi possível lançar o produto ao mercado e experimentar, descobrir como o consumidor ia se comportar nesse novo produto, como a tecnologia ia se comportar, como seria quando crescesse, quando tivesse mais gente usando. Isso, na verdade, é um processo ainda em teste, não é um processo concluído. Então, eu vejo uma disposição gigante por parte do Banco Central e da CVM em testar, mesmo que seja em medidas pequenas. O próprio Freitas trouxe aqui que ainda é uma fração do mercado que a gente tem no Brasil, né, ou tudo que roda em blockchain, mas é uma fração super importante, onde diversos layers diferentes estão sendo testados, desde a camada da blockchain, como que ela se comporta em termos de segurança, em termos de performance, como que a parte regulatória se comporta, porque a CVM, junto ali no sandbox regulatório, ela abriu mão de exigências normalmente colocadas para que seja possível testar, e do lado do produto entender como que esse produto atinge o mercado, que tipo de demanda esse produto tem, quão lucrativo ele é, que tipo de lucro ou redução de custo realmente acontece, para que todos possam depois aprender com isso e projetar os próximos produtos até que isso entre de fato no ambiente regulatório definitivo e todos os players possam usar esse tipo de tecnologia de forma aberta. Então, eu participei de várias conversas com a CVM, onde vários planos B foram discutidos e agora, por exemplo, isso acabou abrindo uma porta para que a B3 possa usar num projeto da B3, agora a gente está saindo da QR, uma fintech, e da Vortex, que é uma empresa mais consolidada, mas ali como uma fintech tokenizadora, indo para a B3, né, a Bolsa de Valores, também fazendo projetos. Então, dá para ver muito claramente os saltos de testes, de experimentação por parte do governo. A minha impressão é que o mundo inteiro assiste tudo o que acontece. O Brasil é um mercado gigantesco,
tem muitos produtos, tem um mercado financeiro grande e isso pode sim, dependendo das aprovações e saindo do sandbox regulatório, trazer dinheiro, trazer mais investimento, trazer mais oportunidades para o país, justamente por ter dado esse primeiro passo. Acho que tem outros países do mundo também fazendo, mas o Brasil faz parte aí dessa vanguarda, nessa conversa de como pegar o mundo financeiro tradicional e encaixar ele dentro desse novo padrão de consumo que está acontecendo, trazendo aí as blockchains, os games ou as debentures, como foi feito, e vários tipos de instrumentos que já existem para dentro de uma nova infraestrutura tecnológica. Maravilha. Freitas, qual a tua visão a respeito disso, de como o BC está conduzindo essa transição e as discussões que estão sendo realizadas? Não, eu vejo assim de forma muito salutar a forma como o Bacen e CVM vem discutindo essa questão, né? Ainda não é claro para mim qual vai ser o papel do regulador, né? Se ele vai ser uma parte da cadeia ou não. Para mim ainda não é tão óbvio, né? Os testes do Real Digital mostram que ele vai avançar muito próximo do que foi o Pix, né? Onde ele vai ser um ente relevante da cadeia, não só definindo regras, mas também participando da cadeia, né? Da mesma forma que é o Pix, tá com cara que a CBDC também ele vai entrar nessa seara, né? E eu acho que isso vão trazer várias questões aí para frente, porque no fim do dia, né, quando, por exemplo, está comentando da B3, né, super interessante, né, porque lá nos primórdios tinha uma visão do blockchain quebrar a cadeia de valor que existe hoje, toda estruturada, né? E é o que a gente está vendo são os players que hoje fazem parte dessa cadeia entrando com uma infraestrutura para dar a credibilidade que a princípio parece, né, precisar para poder fazer todas as emissões, sejam elas de produtos regulados no Banco Central, CVM, ou produtos não regulados, né? Então, por isso que eu ainda acho que a gente está numa entropia muito alta de como vai convergir esse cenário. Quando eu olho para a B3, então eu falo, assim, qual o atributo do blockchain nós estamos querendo trazer, né? É 24/7, é global, aí eu quero fracionar, mas o fracionar tem a ver com a liability do cliente. Será que o investidor qualificado está lá para quê, né? É só uma questão de fracionar o valor? Ou vai ter que mudar a qualificação que hoje tem no regramento, né? Então, me parece que todos esses testes que foram feitos, eles nos ajudam a tirar essas dúvidas e, de fato, qual o valor que ao adicionar essa camada de tecnologia ou mudar uma cadeia de valor que existe, não é à toa, né? Existe porque nós tivemos ao longo dos últimos 40, 50 anos várias questões que o mundo cripto vem sofrendo agora, né? Não é à toa que existe todo esse regramento, né? Então eu acho que ter esse cuidado num mercado super desenvolvido como é o mercado brasileiro, acho muito saudável e me parece que a forma como vem sendo conduzido os testes, né? O sandbox, colocar em produção mesmo, que eu acho que é fabuloso, né? Cara, tem que pôr em produção, tem que testar de ponta a ponta, tem que liquidar, tem que fazer a emissão, né? Tem que fazer lá toda a parte do regramento. Então me parece muito saudável, mas ainda para mim é nebuloso como isso aqui vai ser o desfecho, né? Quem vai ter direito a escrever smart contract contra a rede da CBDC? Se você não tokenizar os ativos não financeiros, parte do valor da atomicidade, do DVP, fica meio sem sentido. Eu preciso fazer uma troca contra um imóvel, uma troca contra um carro. Eu preciso tokenizar. Eu vou tokenizar isso na rede do Bacen, eu vou tokenizar numa outra rede que vai ser feita pelos bancos ou por uma outra tokenizadora. Então, eu acho que ainda tem elementos na mesa que os próximos 2, 3 anos aí vão nos ajudar. Precisam ser resolvidos para que a gente consiga avançar de fato, né? Certamente. Ju, olhando para você, no caso, a Paxos opera em diferentes mercados também, como é que ela tem observado isso estrategicamente e tudo mais? Acho que o Brasil vem sendo uma referência, acho que principalmente pela abordagem colaborativa. Acho que um ponto fundamental vai ser a velocidade que as instituições financeiras vão realmente tokenizar os serviços e colocar à disposição para a adoção. Esse vai ser um ponto muito importante. E aí, Marcelo me entende, muitas vezes ter um player de tecnologia para resolver um problema, né, que realmente você desenvolver uma infraestrutura é cara e complexa. Então, pensando num grande banco, demora aí de 1 a 2 anos para você conseguir lançar isso para o mercado, quando você tem um parceiro pronto em 3 a 6 meses. Então, você consegue agilizar muito esse processo. A Paxos tem mais de 10 anos e quem é do mercado conhece, 100% regulamentada, sempre foi a nossa prioridade. A gente entende que é o único meio de ir para mainstream, de realmente garantir a adoção e a confiança dos usuários
e principalmente da sociedade como um todo. Eu vejo que hoje se fala muito, né, e aí da tokenização de apartamentos e casas, e, enfim, mas a ideia é democratizar e tornar tudo mais programável e inteligente. Então, se a gente conseguir ter o equilíbrio, novamente, da inovação com a regulação, que tem que ser muito clara, tem que trazer a confiança e tem que funcionar dentro do trilema que o Banco Central vem trabalhando, acho que a gente consegue garantir a qualidade e seguir. Mas esse equilíbrio, com certeza, vai ser um ponto difícil de encontrar e muito interessante ver quais são as aplicações que realmente vão ser bem-sucedidas como o Pix. O Open Finance é um ponto positivo, mas também teve um delay aí na subscrição das pessoas. Então, tem muitos pontos aí que, com certeza, vão ser trabalhados. Eu estou confiante que o Bacen está muito seguro e está com os stakeholders necessários. Inclusive, nós temos um modelo de Trust Charter nos Estados Unidos em regulamentação, que é um modelo que não existe no Brasil. E hoje a gente está muito próximo dos reguladores para compartilhar esse modelo, para garantir que a gente possa também trazer insights da nossa experiência em regulamentação, que é o caminho mais difícil, mas com certeza é o mais seguro olhando para médio e curto prazo. Bacana. Bom, pessoal, saíram dessa conversa, desse papo mais amplo a respeito dessas perguntas mais gerais que eu fiz, eu gostaria de entrar em umas facetas mais específicas, até para entender o que está sendo tangibilizado, o que a gente já tem na praça, o que está sendo feito. Começando pelo Freitas aqui, Freitas, o Bradesco ele tem realizado alguns movimentos interessantes nesse sentido, né? Tanto na parte de uma parceria foi feita com a USP recentemente, para estudar blockchain e criptoativos, e a emissão de uma CCB tokenizada de 10 milhões, se eu não me engano, no começo do ano. Conta para a gente um pouquinho como é que a instituição está enxergando e se preparando para essa transformação de infraestrutura e basicamente como ela tem testado isso. Eu sei que vocês tiveram investimento no DLT da Corda, no projeto Corda, mas como isso está sendo, além dessas iniciativas, ou também se puder explicar um pouco mais elas, o que mais o Bradesco tem feito? Não, primeiro só concordando, eu acho que o Bradesco com certeza não vai sozinho. A gente já entendeu que esse é um mercado que exige parceria estratégica e que os players que vêm construindo nessa história nos últimos 15 anos têm ativos muito relevantes, né? Então, como é que o banco está enxergando isso, né? Tirando esses próximos 2, 3 anos que vai ter uma entropia muito alta, quando a gente olha 5 anos à frente, a gente vê alguns blocos básicos que um banco como nós precisamos ter. Então, custódia é um bloco básico que o banco não pode abrir mão. Então, nós estamos desenvolvendo essas estruturas dentro de casa e, com certeza, nesse primeiro momento, nós vamos com algum parceiro que já tem algumas tecnologias que nós homologamos lá no banco e que nós estamos confortáveis de que a gente consegue proteger as chaves dos nossos clientes. Então, esse para nós é um bloco básico. A tokenização, para nós, é um bloco básico. A gente ainda está tentando entender se a tokenização é algo proprietário do banco, é algo que vai fazer em parceria. A gente acha pouco provável que seja um mercado que vão entrar players, ou que nós gostaríamos que entrasse players adicionando margem na cadeia. Então, a gente olha para a tokenizadora e entende que os ativos não regulados, nós vamos tokenizar para os clientes e passar a guardar valor para os clientes. Os ativos regulados, ainda essa dúvida se vão ser na nossa rede ou na rede do Bacen, né? Um terceiro bloco básico para nós é uma carteira que se conecta a esse mundo, né, da Web 3.0, por mais que ainda, né, os ativos digitais ou os ativos 100% digitais parece ser um mercado ainda pequeno, né, quando a gente olha para essa questão de NFTs, né, esse mundo de games ainda perante ao mercado maior. Mas nos parece que nos próximos alguns anos, metaverso vão todos se colidir lá na frente e isso pode ser relevante, né? Então, o wallet é um outro bloco básico que a gente está olhando. E aí, então, esses são os grandes blocos básicos que o banco está construindo com parceiros e que a gente está se preparando para estar em prontidão tecnológica para quando esse mercado virar. E do lado da CBDC, o que a gente olha onde o Bacen quer chegar, a gente entende que é no mundo do DeFi. Então, a gente entende que o Bacen está mirando o mundo do DeFi, onde você vai aumentar a competição do setor financeiro. Então, a gente acredita que é para lá que o Bacen está mirando e a gente está se preparando para competir nesse mercado, né? Então, preparando as nossas equipes para escrever smart contracts, prestando serviços, né, similares, e a parceria que a gente tem com a USP é de nos preparar para conseguir, né, homologar os códigos. Então, a gente sabe, né, que você vai estar muito mais exposto do que você está hoje, quando a gente se protege com diversas camadas de firewalls embaixo das nossas estruturas. Esses protocolos DeFi você fica mais exposto. Então, a gente está estudando com a USP como se proteger, como varrer o código, como criar camadas que nos permitam ter conforto de criar serviços financeiros, né, em cima desse novo mundo. Então, a gente está olhando para essas camadas e estamos testando
com alguns parceiros, né? Então a Parfim é uma parceira nossa, acredito que foi do Santander também. Então alguns DVPs, né? Fazendo liquidação de um lado contra ativos, nos preparando para um horizonte aí de 2, 4 anos, que é quando a gente entende que esse mercado vai estar destravado. Maravilha. E olhando outra perspectiva, né, tirando aqui a de uma grande instituição como é o caso do Bradesco, olhando para a Paxos, que é um provedor de serviço desse mercado, né, o que a Paxos meio que se especializou é ser um provedor de Crypto as a Service. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa atuação, tanto aqui no Brasil, né, vocês têm players, como você falou, o Mercado Pago é uma instituição, que na prática vocês têm feito, e olhando para a América Latina, o que mais tem sido demandado nesse sentido, assim, e também qual tem sido o racional das empresas quando elas decidem entrar na criptoeconomia e buscam parceiros para isso, como o caso de vocês. Perfeito. Acho que cada player tem um ponto de vista diferente, mas o grande objetivo é elevar a proposição de valor do blockchain para os seus clientes de forma rápida. Então, realmente, como eu mencionei, é muito caro e complexo você desenvolver in-house em alguns momentos. Olhando para o foco da Paxos, nosso objetivo é tokenizar todos os ativos e conseguir movimentá-los na velocidade da luz, mas hoje a gente vai de acordo com as demandas que os nossos clientes vêm trazendo. Então, o que eles buscam no parceiro? Regulamentação para trazer segurança para o usuário final, que leve a proposição de valor e tenha um lançamento rápido e garantir que ajudem a desenvolver novos usos de caso. Eu acho que se a gente rever o Real Digital, o piloto, hoje vão ter 3 usos de caso, mas com certeza, depois que for lançado, os bancos vão correr atrás de usos de casos. Então, como ele mencionou, as CBDCs vão parear com as stablecoins dos bancos, instituições financeiras, e dali eles vão criar os usos de caso. Então, tem uma responsabilidade muito grande nos players financeiros. Hoje, o que a gente vê de demanda, primeiro, é Crypto as a Service. Como eu mencionei, cripto é a primeira aplicação real que funciona dentro do blockchain. Hoje, a gente trabalha com uma solução que inclui toda a parte de tech, toda a parte de compliance legal, também custódia financeira e de ativos e também parte de trading. Então, hoje, Nubank, Mercado Pago, PicPay, olhando mais para mundo, PayPal, Mastercard tem um produto CryptoSource que é empowered 100% pela Paxos. Então, hoje a gente consegue botar um plug and play de 3 a 6 meses para uma instituição financeira ter esse serviço pronto para oferecer para os clientes. Se a gente pensa numa segunda demanda muito forte, até pelo projeto do Real Digital, tem as stablecoins. Se a gente pensa em stablecoin, ele tem um uso de caso totalmente diferente, ele não tem volatilidade, ele é pareado. No caso da Paxos, a gente tem 2 stablecoins regulamentadas. Uma é o USDP, que é pareada ao dólar, então é 1 para 1, e você consegue futuramente, espero, fazer pagamentos internacionais, remessas internacionais e garantir que você consiga movimentar o dinheiro dentro do blockchain, o que gera menos custos, menos taxas, enfim, de uma forma muito mais inteligente e segura. E você tem o PaxG, que é o nosso ouro tokenizado. Eles ficam em Londres, em cofres, você consegue fazer o trading desse ouro, que historicamente é um ativo muito interessante de investimento, porque sempre que a crise vem, o ouro sempre se valoriza historicamente, e tokenizado, que é o trend do momento. Então, é uma demanda que eu sinto muito forte do Brasil e da América Latina como um todo. E eu sinto que, com certeza, todos esses projetos vão acelerar muito o nosso crescimento por aqui. Maravilha. Pegando outra percepção também agora de infraestrutura, de quem está desenvolvendo essa infraestrutura, que é o caso da Hardware, Marcelo, como vocês também se inserem no hall de provedores dentro dessa economia tokenizada, de que maneira vocês têm atuado hoje de forma mais forte nesse sentido? É mesmo tokenização? Sim a construção dessa rede, como tem sido construído, quais parceiros estão envolvidos nessa construção dessa rede de vocês, e também como é que a gente entende, né, até pelo papo que foi colocado pelo Freitas, que com essas transformações você entende que a gente está caminhando para o mundo multi-chain, né, porque tem que ter a questão de interoperabilidade, como é que essas diferentes redes se comunicam, né, como é que tudo isso é interoperável de uma forma mais ampla. E como vocês veem essa questão como desafio a ser superado daqui por diante, né, a interoperabilidade? Acho que são várias perguntas dentro de uma. Então, eu vou começar pela parte da tecnologia de infraestrutura, né? A Hardware, a gente opera numa camada diferente da Paxos. A Paxos oferece serviços não só de API ou de tecnologia, mas também serviços regulatórios, serviços de custódia. A Hardware, a gente opera na camada de blockchain. É como se fosse o motor do carro ou a turbina do avião. A gente não faz o carro, a gente não oferece o produto direto para a ponta. Mas é fundamental. A blockchain é onde as operações são executadas e da perspectiva da blockchain, a Hardware, a gente tem a visão de ser a tecnologia usada por quem está criando produtos.
pelo Bradesco, pelo Santander, por todos os bancos do Brasil, pela B3, pela tokenizadora que já está rolando. Então, para a gente é importante buscar parceiros, software houses, a Paxos, fazer esse tipo de integração para usar a nossa tecnologia. E da perspectiva da blockchain, oferecer um conjunto de tecnologias e de serviços que atende à necessidade do mercado. Então, acho que esse é o principal trabalho que a gente tem, entender para onde esse mercado está indo e entregar ali as tecnologias e as soluções que atendam à necessidade do produto, à necessidade do cliente. Então, a gente começou lá atrás oferecendo uma plataforma capaz de processar um número maior de transações por segundo, que era um grande problema de blockchain e ainda é, dependendo do caso de uso, não no ambiente de sandbox ainda, a demanda ali é bem menor do que um mercado aberto, mas a gente ainda vê, o Freitas mesmo levantou ali todo o processo que o Bradesco está fazendo junto à USP, como os smart contracts são complexos, como eles são difíceis de usar, como eles têm problemas de segurança, tem aí, mais do que conhecido, né, vários ataques e vários problemas que aconteceram em blockchains públicas e todo o risco e preocupação por parte tanto do emissor, tanto dos bancos, quanto por parte do regulador, de como que isso vai ficar, como que acontece caso tenha um problema, caso um smart contract desse seja atacado. Então, a nossa perspectiva para isso é oferecer um outro stack de desenvolvimento que a gente lançou, que a gente está lançando, que são os nano contracts, é a nossa visão de como o mundo corporativo pode usar o que a gente chama hoje de smart contracts de forma mais eficiente, de forma mais segura, com menos, vamos dizer assim, superfície de ataque menor do que o que se tem hoje. Que eu acho que esse é um dos grandes pontos de preocupação e uma das grandes barreiras tecnológicas, que é a nossa área. Ainda tem as barreiras regulatórias, mas são uma das grandes barreiras tecnológicas a serem superadas. Além disso, em termos de visão de futuro, obviamente, a gente vai se adaptar à necessidade de mercado, que o mercado precisar. Esse é o nosso trabalho, entregar a tecnologia que eles precisam, mas a gente não vê necessidade do uso de EVMs, que é uma coisa que o Banco Central vem puxando, porque o pessoal fala muito essa coisa do código é a lei no mundo do DeFi e no mundo do instrumento financeiro regulado, o código não é a lei é o emissor, a lei é o regulador, a lei é o sistema judiciário. Então, a blockchain, naquela perspectiva específica do mercado financeiro, do mercado regulado, ela é muito mais uma camada de execução, ela é muito mais uma câmara de liquidação que executa as decisões tomadas off-chain, as decisões tomadas pelo regulador, pelo emissor. Então, a gente aposta nesse futuro, apesar de ter hoje, acho que o Freitas levantou aqui em vários momentos as incertezas, as incertezas sobre o futuro, para que lado isso tudo vai convergir. E eu vejo muito que a blockchain vai convergir para onde ela gera valor. Então, eu vejo o projeto com a tokenizadora e o projeto com a B3 agora, a blockchain ali, ela tem um valor muito claro. A blockchain, ela ocupa o espaço do escriturador, que é um intermediário que cobra FII, que cobra taxa, que encarece o sistema. A blockchain substitui o escriturador ali, ela também opera na camada de liquidação. É um instrumento simples, não é um instrumento complexo, mas ela faz o primeiro passo ali da liquidação, que é super relevante. Então, isso tem muito valor para entregar. Então, hoje a gente aposta no futuro sem EVM, mas é possível, e se precisar, e se o caminho for com o EVM, a gente vai se adaptar. Esse é o nosso trabalho. E a gente também não aposta no mundo, a gente aposta no mundo público. A tokenizadora, ela opera 100% na blockchain pública da Rato, e o projeto com a B3 agora também vai operar na blockchain pública. A gente aposta que vai ser ou público ou híbrido, nunca privado. O híbrido seria público e privado ao mesmo tempo, porque o privado mesmo, ele tira um dos maiores valores da tecnologia blockchain, questão de imutabilidade e de, acho que principalmente imutabilidade e descentralização, porque ele totalmente centraliza a operação, e aí acho que a blockchain, nesse contexto, ela compete com bancos de dados que já existem, ela compete com o Oracle, com o Postgres, com todos os bancos de dados que o Sistema Financeiro Nacional já usa, então acho que ela gera pouco valor ali. Mas, de novo, o futuro é muito incerto, está todo mundo experimentando e testando, e o nosso trabalho como tecnologia blockchain, como parte de baixo da infraestrutura, como o motor do carro, é se adaptar ao caminho que o mercado seguir e oferecer a melhor tecnologia para que eles possam criar todos os produtos incríveis que eles estão criando. Ser agnóstico nesse aspecto. Exatamente. Né? Exatamente. E Evandro, trazendo para você, acho que tentando trazer um pouco também de
modalidade prática aqui de como está sendo desenvolvido isso, né? O Santander, ele está no Lift, inclusive desenvolveu alguns cases. Conta pra gente uma forma tangível, acho que a gente falou muito de DVP, por exemplo, mas traduz tudo isso, pelo menos dentro dos projetos que foram feitos pelo Santander, dentro do Lab, do Lift Lab, e como isso está traçando talvez as bases para a atuação da instituição dentro desse novo mundo. Não, legal. A gente, como Santander, é uma instituição financeira global, nós temos uma unidade de Digital Assets também global, nós temos um centro de excelência em blockchain que também realiza estudos, realiza estudos, protótipos para poder desenvolver toda a tecnologia, todo o conhecimento necessário para poder trazer aqui para nós exatamente o que de melhor pode ser oferecido em termos de evolução, em termos de tokenização de ativos. E o que foi feito no Lift, no final de tudo? No Lift, nós testamos a tokenização de veículos e imóveis. Foi teve um desafio muito grande, né, de realizar a tokenização de veículos e imóveis, porque a gente tem uma dependência de várias entidades que não necessariamente que está se interconectando nesse laboratório, mas a gente simulou essa interconexão. Tá? Então, quando a gente fala de DVP, né, Deliver versus Payment, entrega versus pagamento, na verdade a gente conseguir fazer uma troca atômica entre dois ativos, entre moeda, vou chamar de ativo aqui, mas sendo um pouco mais amplo, mas entre moeda e um outro ativo. E a gente automaticamente tira de uma carteira, só para simplificar, de uma carteira um ativo que ele representa digitalmente um imóvel ou um veículo e se transfere para a pessoa que comprou. Nós testamos esse modelo, usamos duas blockchains diferentes, uma mais focada em privacidade e outra ela é permissionada, privada, e que os efeitos foram muito semelhantes às duas que nós testamos. Então, acho que assim, a experiência que nós tivemos, lembrando que nós não focamos nessa experiência, a gente não focou em modelo de negócio, não está defendendo que a gente vai fazer DVP em veículos imóveis, assim, é um laboratório, é para provar para o mercado que é possível a gente incrementar aí as transações, deixar ela mais simples em termos de registro, o benefício que você mencionou, Marcelo, nesse ponto da tecnologia blockchain, né? Qual é o valor que ela vai trazer, mas que a gente tem um grande desafio, que é justamente a gente conseguir conectar vários players dentro da cadeia que existem da transação. E aí a gente não está falando que cartórios não são necessários. Cartórios são necessários na medida que ele é um órgão necessário para a operação e dá segurança jurídica para essa operação. O problema é quando a gente tem fluxos desnecessários. Eu posso ter 3 entidades e essas 3 entidades funcionarem de forma eficiente, né? Agora eu posso ter uma entidade, 2 entidades e funcionar de forma ineficiente. Então o que a gente trouxe, o que a gente provocou no Lift, Deliver versus Payment, tokenização de veículos imóveis, é justamente a ideia de eficiência e interoperabilidade entre os players. Esse é o fundamento. Vai ser um sonho quando a gente tiver essa realidade onde, ao mesmo tempo que eu faço a compra de uma casa, aí ela já está transferida para o meu nome, né? Então, mas para isso acontecer, existem várias outras entidades que precisam estar integradas nesse movimento, né? Não é tão trivial assim. Pessoal, a gente está chegando no finalzinho, eu queria pegar, antes das considerações finais, que a gente pega aí um minutinho de cada um para falar a respeito do que vocês querem deixar de síntese, querendo fazer uma visão contrária e uma resposta rápida de cada um de vocês, né? Quais podem ser os maiores empecilhos e complicadores que veremos no caminho rumo à economia tokenizada? O Freitas meio que já citou algumas aqui, mas eu queria, já que o Freitas tem uma visão que conseguiu, lá desde o começo da conversa, colocar esse questionamento, eu queria ouvir também de vocês. Se tiver mais algum, pode puxar aí. Não, só um adicional, que a nossa preocupação maior hoje no banco lá, os nossos times que estão junto ao Bacen, são os requisitos não funcionais de privacidade. A gente olha para os EVMs, suas estruturas, privacidade, a gente entende que é uma coisa não resolvida ainda, que nós vamos ter problema da forma como o mercado opera. Né? Entendido. Vejo que a gente vai precisar ser muito rápido para olhar. Será que está funcionando? Espera aí. Evandro, empresta rapidinho ali. Obrigada. Então, a gente vê que a gente vai precisar ser muito diligente olhando para a parte de atividades ilícitas
e garantir que a gente tenha aí a privacidade, mas principalmente eficiência, redução de custo e olhando para o ecossistema. A gente tem muitas fraudes que envolvem vários segmentos, inclusive a tecnologia. Então, garantir que a gente consiga também ter o equilíbrio entre uma regulação que funciona e realmente protege as instituições financeiras e o usuário e também não iniba a inovação. Acho que esse equilíbrio é o grande segredo, não vai ser fácil, mas acho que é isso que vai fazer com que a gente consiga ir evoluindo e melhorando o sistema cada vez mais. Maravilha. Marcelo, o que você me diz? Eu concordo com tudo que o Freitas trouxe aqui, todos os pontos de dificuldade, e eu acho que o principal ponto, do ponto de vista da tecnologia... Calma aí, tem um retorno aqui. Estranho, desculpa. Eu acho que do ponto de vista da tecnologia, a maior dificuldade é porque... depende para onde o mercado for. Se o mercado caminhar para blockchains privadas, aonde ela gera valor na cadeia das empresas, porque se ela não gerar valor, não tem muito por que usar. Eu acho que descobrir aonde essa tecnologia traz valor, aonde ela aumenta a lucratividade, onde ela reduz o custo e aonde ela de fato impacta o cliente na ponta, oferecendo um serviço mais competitivo. Os bancos estão competindo entre si o tempo todo, o mercado financeiro está competindo, ofertando ao mercado produtos melhores, mais eficientes e que dão retornos melhores para os investidores ou quem quer que seja. Eu acho que esse é o maior desafio do ponto de vista da tecnologia, encaixar ela dentro de um monte de outras tecnologias que o sistema financeiro já usa hoje e, de fato, gerar valor na ponta para o cliente final. Eu acho que esse é o maior desafio. Depois que isso é encontrado, o resto eu acho que é resolvido. Tem boa vontade de todo mundo para ganhar dinheiro e resolver todos os outros problemas. Maravilha. Evandro, o que você me diz? Se eu pudesse decidir, eu decidiria sempre aplicar numa blockchain não permissionada aberta, né? Para mim, acho que a maior segurança, resiliência vai estar numa blockchain não permissionada aberta. Mas hoje a gente não está preparado para isso e uma dor principal é privacidade. Então, acho que, porque privacidade a gente está falando de um direito de um cliente, de um consumidor, a gente está falando de sigilo bancário, a gente está falando de um impacto muito grande num mercado. Então, acho que, assim, óbvio que a gente tem várias características, features dentro da blockchain e da tecnologia como um todo. A gente tem um trade-off de entender o que a gente vai valorizar em primeiro lugar. Eu acho que, por design, nós precisamos olhar para a questão de privacidade. E a regulação vai ter que seguir primeiro nesse teste para a gente evoluir em termos de mercado, em termos de modelos de negócio. Mas a primeira massa crítica que a gente tem que se debruçar é para a privacidade, sem dúvida. Maravilha. Pessoal, a gente chegou no final. Considerações finais bem rápidas de cada um. E aí a gente já encerra esse painel. Freitas? Não, acho que os próximos anos serão excepcionais, né? Então acho que a gente está vendo aí uma fusão de tecnologias absurdas, IA generativa, toda essa parte de ativos digitais. Então acho que com certeza os próximos 5 anos mostrarão que o sistema financeiro será completamente diferente, mas não vai ser uma linha linear, né? Vai ser uma coisa complexa e tortuosa, mas vamos chegar do outro lado. Boa. Acho que a diversidade permeia hoje no segmento financeiro. A gente tem os new banks, tem os bancos, tem vários outros players. Eu vejo que a regulação, como a Paxos sempre acreditou, é o caminho e com certeza vai evoluir muito. E a gente está muito feliz de poder influenciar com toda a experiência regulatória que a gente tem globalmente esse momento do Brasil. E, enfim, acho que o Brasil é um hub de inovação em todos os sentidos. Eu tenho certeza que criatividade e regulação vão ter um trilema aí bem interessante pela frente. Sandro? Perfeito. Meu foco sempre é no cliente, né? Então, na verdade, que toda essa tecnologia, que tudo isso que está sendo trazido ao longo desses 3, 4, 5 últimos anos e os próximos 5 anos, que seja o suficiente para entregar o melhor produto para o cliente. Acho que vai ter portabilidade de investimento, vai ter Web3, fazer onboarding, fazer conexão com o wallet. Acho que tudo isso a gente pode ter no futuro, mas só se tiver um benefício para o cliente, que é aquele que vai realmente fazer a adoção da tecnologia como em si. Ela é só um meio, né? Então, eu espero que a gente consiga desenvolver para o cliente produtos e ferramentas que melhorem a vida dele. Acho que essa é a ideia. Marcelo, fechando. Não, tá aqui. Eu concordo muito com a parte do cliente e eu vou trazer aqui como exemplo o WhatsApp.
Ele foi criado em 2009 e hoje ele está basicamente no celular de todo mundo que está participando desse evento do Brasil, e eu acho que o mesmo vai acontecer com a tecnologia blockchain. Apesar de todas as dificuldades, os desafios que a gente está falando aqui, eu acredito que nos próximos anos, décadas, não sei, tudo vai ser superado, e na verdade a blockchain ela vai ser mais um elemento numa caixinha de ferramentas do sistema financeiro, e todo mundo aqui vai estar usando blockchain, consciente ou não, porque tem várias partes da tecnologia que as pessoas usam de forma totalmente inconsciente, mas eu acredito que a blockchain ela vai se inserir e ela vai ser um elemento fundamental na cadeia do sistema nacional, do sistema financeiro nacional. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A quem nos está assistindo agora, eu peço que vocês façam a avaliação, que vai aparecer aqui no QR Code. Fazendo a avaliação, a gente consegue cada vez mais melhorar, aprimorar o conteúdo que é colocado aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado. O próximo painel acontece daqui a 15 minutos. A gente vai falar sobre os avanços dos bancos digitais de nicho e as diferentes possibilidades que estão acontecendo nesse mercado e também as cautelas que a gente tem nesse novo mundo. Grande abraço, até a próxima.